a gente ingressa na justiça para poder rever esse direito aí do cliente. Quando você fala de benefícios, você não está falando única e exclusivamente de aposentadoria. Você está falando de quem tem problema com acidente de trabalho, essa coisa toda, né? Sim, benefícios em geral. Aposentadorias, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, que é mais conhecido como auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade permanente, mais conhecida como aposentadoria por invalidez, o BPC Loas também, que é um benefício assistencial, auxílio reclusão, salário maternidade. Tem tanto benefício que a gente fica até meio que perdido, né, Juliana? Você tem que estar se atualizando o tempo todo, né, para estar por dentro dessas novidades dos processos, né? Ah, sim, com certeza. O direito previdenciário, ele é constantemente atualizado. Então, o advogado previdenciarista, ele deve estar atento aí às portarias, né, às normas, porque não existe uma legislação específica para você se basear apenas naquela legislação, né? A gente tem uma série de portarias ali que a gente precisa estar atualizado para dar o melhor para o nosso cliente. Exatamente. E esse cliente te procura lá no seu escritório. Onde fica? O meu escritório, ele fica localizado ali na Rua da Conceição, número 171, sala 102, em cima da Barral. Juliana, a pessoa hoje que ouve a palavra previdência social, ela está geralmente atrelada a problema, a número, a cálculo, a estresse. A verdade toda é essa. Quando uma pessoa chega a procurar um advogado previdenciário, é porque está tendo algum problema. A verdade toda é essa, né, Juliana? Como é que você lidar com essa rotina, né, da advocacia previdenciária? Por que você, um belo dia, falou assim, é isso aí que eu quero fazer? Então, eu vou iniciar contando um pouco da minha trajetória como advogada. Uhum. Assim que eu me formei, eu fui atuar na área criminal, né? Fui ser advogada criminalista, fiz uma pós-graduação, comecei a atuar no direito criminal, mas com o tempo eu percebi que eu não era feliz nessa área que eu atuava. Embora a matéria, né, seja muito, muito boa de se trabalhar, né? A realidade, ela é bem diferente, né? Então, eu não estava muito satisfeita, não estava feliz, embora um retorno financeiro ele seja muito rápido na área criminal. E aí eu comecei a pedir a Deus uma orientação para a área que eu pudesse ir, mas que eu ficasse satisfeita com o meu trabalho. E aí eu já tinha trabalhado um tempo atrás com uma advogada, uma amiga minha, que ela já estava atuando na área previdenciária. Acredito que ali ela plantou uma sementinha em mim, mas quando eu fui fazer um processo previdenciário ali no escritório dela, eu fui fazer um auxílio-doença na época, olhei os laudos médicos e aí eu não gostei, não consegui entender, né, o que estava escrito ali, e aí eu não gostei muito, mas aquela sementinha ficou plantada ali. E aí, através de muito autoconhecimento, né, eu consegui... na verdade, o direito previdenciário, ele não me escolheu. Eu é que escolhi o direito previdenciário. Eu resolvi buscá-lo, eu resolvi ir atrás dele. E aí eu me matriculei numa pós-graduação, não sabia absolutamente nada. E comecei a estudar, e aquilo ali foi me encantando, eu fui me apaixonando. E quando você consegue ali ajudar uma pessoa a conseguir um benefício, é uma gratidão que não há dinheiro que pague. Então, eu senti essa felicidade. Hoje eu sou extremamente realizada com o direito previdenciário. É uma área que eu amo atuar. Você está há quanto tempo no direito previdenciário? Eu estou há 4 anos. 4 anos. Há 4 anos. E aí eu fiz uma pós-graduação, concluí a pós-graduação. Ano passado eu estive na Europa, fiz uma pós-graduação também em direitos humanos, né, que tem tudo a ver ali com a questão da previdência. E estou seguindo estudando ainda. Hoje eu faço uma pós-graduação de processo civil previdenciário e me mantenho atualizada, participo de congressos, cursos. Não é simplesmente sentar, né, ler o processo e fazer uma análise, isso aqui dá para fazer isso, não dá para fazer isso. Tem toda uma dinâmica, você tem que estar atualizada, né? Você usou Sim. a palavra certa aí, atualização. Onde são julgados os processos hoje da sua área? Então, a maioria na Justiça Federal, né? Primeiro passa ali pelo processo administrativo,
né? A gente precisa da entrada no requerimento administrativo junto ao INSS e após, caso o benefício seja negado, é necessário uma avaliação ali de um profissional, né, especializado para que ele verifique a razão pela qual o INSS negou esse benefício. E aí, quando o advogado ele faz essa análise, é que ele observa se o INSS estava correto ou não, porque existe também uma contradição entre as normas do INSS e a legislação, a jurisprudência. Então, a gente não existe uma legislação específica para tudo. Então, tem coisas que o INSS não vai aceitar de forma administrativa, em razão da sua própria instrução normativa, mas a legislação, ela abre precedentes ali para que a gente possa estar buscando o direito do cliente na justiça. Juliana, a vida estava seguindo normal, seu rumo, tranquila, a Juliana estava lá, advogando, aquela coisa toda, e lá em 2019 um tal de um vírus apareceu na vida de todo mundo, né? Mudou muito a vida de muita gente. Eu tenho certeza que a tua área também foi diretamente impactada, porque muita gente começou a recalcular a própria vida, né? Como é que eu me aposento? O que eu tenho de direito? Vamos refazer esses números? Eu tenho dinheiro parado? Eu tenho que fazer uma rescisão contratual? O direito previdenciário mudou depois da Covid também? Bom, como eu havia falado antes, né? A gente tem aí instruções, portarias diariamente. Diariamente não, eu vou dizer mensalmente ali, sempre está saindo uma portaria nova com alguma alteração. A questão da Covid, a gente teve muitos casos de pensão por morte, né? Porque teve muita gente que faleceu em razão do Covid e pelo fato da pessoa ser segurado, a família ali obteve o benefício de pensão por morte. Infelizmente, foi um dos maiores benefícios que a Previdência disponibilizou ali, foi a pensão por morte no caso do Covid. E aumentou muito o trabalho na sua área, né? Sim, na verdade, em 2020, ali no final de 2020, eu dei uma virada de chave ali na minha vida por conta apesar da gente estar ali vivendo ali a pandemia, né? Home office, aquela coisa exatamente, toda. Muitos colegas estavam fechando escritórios, né? Indo para casa. A gente teve aí uma crise que assolou o nosso país, mas eu, como uma pessoa muito corajosa, eu resolvi, ali em dezembro de 2020, foi onde eu montei o meu primeiro escritório sozinha. Eu aluguei uma sala na beirada da rua, foi onde eu fui atuar somente com o direito previdenciário. Na ocasião já estava estudando e ali eu dei um passo em plena pandemia, mas eu acreditei bastante que ia dar certo, né? E deu certo. Graças a Deus. Deu não, está dando certo. Juliana, na Semana da Mulher, né? Essa marca bonita aí na nossa TV que nos inspira também. Como é que você, uma advogada da área de previdência social, gostaria de impactar diretamente a vida de outras mulheres, né? Dá para você falar assim, olha, me procura, vamos conversar. Às vezes você tem até um benefício para receber que você nem imagina, né? Hoje muitas mulheres, né, as famosas do lar, têm benefícios a receber que elas nem imaginam que tem, né? Sim, as pessoas consideradas como dona de casa, né, vamos dizer assim, elas podem recolher ali de forma facultativa para ter acesso ao benefício do INSS. Então, se você é dona de casa, trabalha muito mais do que uma mulher que trabalha fora, né? Porque a gente sabe que o serviço de casa ele não acaba nunca. Embora eu saia ali para o escritório, chegue em casa exausta do trabalho, mas a dona de casa, a mulher que fica em casa, essa trabalha 10 vezes mais do que uma mulher que trabalha fora. Então, se essa mulher ela não está contribuindo, é muito importante ela passar a rever, né, essa situação, procurar uma orientação jurídica, como ela pode estar contribuindo para que ela também consiga se aposentar, né? Porque a dona de casa é uma trabalhadora, então ela também tem direito de se aposentar. Agora só vai se aposentar, ela só vai conseguir esse benefício junto ao INSS se ela estiver contribuindo. Então isso é bem importante. E também nós temos aí casos, né, bastante constantes no escritório em relação à mulher, o salário maternidade. Recentemente atendi uma moça que ela tinha qualidade de segurada, ela tinha os requisitos ali para conseguir um salário maternidade e ela não pediu.
E aí, quando eu fui fazer Por desconhecimento, talvez. Por desconhecimento. Ela, na realidade, foi ao escritório levar o pai dela para ver a questão da aposentadoria dela. E aí, a gente conversando, eu fui dar uma olhada no CNIS dela e verifiquei que ela tinha filho, né? O filho dela tinha 4 anos e pouquinho. E ela não tinha requerido ali o salário maternidade. Ela foi contribuinte individual durante um tempo. E então a prescrição, né, de 5 anos, a gente ainda consegue pedir esse benefício. Então tem muitas mães, né, que recolhem para a Previdência, né, fazem a contribuição. E quem não recebeu o salário maternidade, enquanto contribuinte individual, pode ser que ainda tenha esse direito. Sim. A gente sabe que em diversas áreas da vida, né, vamos assim dizer, diversas profissões que a gente tem, né? A gente não pode ficar focado exclusivamente em fazer algo, só faço isso, só faço isso, só faço isso. A gente tem que diversificar, né? Eu acredito que a grande maioria dos processos da área que você escolheu, a advocacia previdenciária, seja hoje em torno da aposentadoria, Juliana? Ou eu estou falando besteira? Não. Na verdade, assim, a gente trabalha com todos os benefícios, né, previdenciários. E aí a gente tem casos de aposentadoria por idade, por tempo, né? Que a reforma aí, ela teve uma alteração em relação ao tempo de contribuição. Nós temos também casos de salário maternidade, nós temos auxílio reclusão, pensão por morte, a gente também faz muito. Então a gente atua ali basicamente em quase todos os benefícios, né? O auxílio doença, né, mais conhecido, ele é o auxílio por incapacidade temporária, mas ele é popularmente conhecido como auxílio doença. A gente também tem muitos casos. Hoje a gente consegue pedir um auxílio doença sem a perícia médica presencial, né? O segurado ele envia ali a documentação, os laudos, faz o próprio requerimento de forma online e tem o seu benefício analisado e muitas das vezes até concedido sem precisar passar pela perícia. Mas quando ele tem ali uma perícia negada, quando ele tem todos os requisitos para que esse auxílio seja concedido a ele e ele teve negado, é onde entra aí a atuação do advogado previdenciarista. Legal. Você citou aí esse caso, né, da moça que tinha ali o direito ao auxílio. Às vezes o conhecimento ou o desconhecimento da própria Previdência também ajuda, né, a aumentar ainda mais a demanda. A gente sabe que hoje existe muita coisa feita no aplicativo que facilita muito o segurado ou não segurado, mas a presença do advogado ainda é importante, né, até mesmo para elucidar esse desconhecimento, né, da coisa da legislação. Sem dúvidas. Hoje, com acesso à internet, né, como tudo está online, é possível ali o próprio segurado fazer o requerimento administrativo dele. Só que muitas das vezes ele não tem o conhecimento específico, né? Ou até mesmo contrata aí algum despachante que não é especializado na área. Pelo fato da pessoa só fazer esse tipo de trabalho, ela acaba aprendendo um pouco, mas ela não tem uma certa especialização. E aí, o resultado disso é um benefício indeferido, a pessoa acaba sendo prejudicada porque não teve ali um conhecimento específico para encaminhar o processo da forma correta, né? Às vezes falta um documento, o INSS ele exige uma formatação para você encaminhar a documentação, ele exige uma procuração, né, com poderes especiais para o advogado trabalhar ali para o cliente. Então, existe uma série de situações em que quando você consegue, eu costumo dizer que é deixar o processo redondo. Quando você deixa o processo redondinho, a chance dele ser indeferido é bem pouca, né? Então, assim, eu também tive um caso que eu gostaria até de compartilhar aqui. Você falou da falta de conhecimento, né? E a falta de conhecimento na área previdenciária realmente é muito precária, né, entre a população. Por exemplo, certa vez atendi um senhor que ele era aposentado, né, ele era militar aposentado, e ele achava que ele não tinha direito a se aposentar pelo regime geral, né, uma vez que ele já se encontrava aposentado. E aí, conversando com ele, eu falei, olha, dá uma passadinha lá no escritório, vamos dar uma olhada, né, de repente o senhor tem já tempo, o senhor já trabalhou fora. Ele já tinha se aposentado, mas ele continuou trabalhando fora, né? E aí eu fui olhar
Fui consultar ali o CNIS dele, fui fazer uma avaliação para ver se ele tinha o tempo para ele se aposentar, porque ele já tinha idade. E eu concluí o seguinte, que ele não tinha, ele tinha apenas 8 anos de contribuição, então não dava para ele se aposentar. Só que com essa análise que eu fiz, eu verifiquei que desde 2011 ele sofreu um auxílio, ele sofreu um acidente, então ele recebeu um auxílio doença acidentário em 2011, e aí eu comecei a conversar com ele, olha, você já sofreu algum acidente de trabalho? E aí ele foi me explicando que ele quase teve o dedo cortado, o dedo dele hoje ele não se move mais, não tem mais o movimento, né? E aí, ou seja, esse acidente de trabalho gerou uma sequela. E quando o acidente, né, de qualquer natureza, ele gera uma sequela permanente, a pessoa tem direito ao auxílio acidente. E esse auxílio acidente, ele começa ali depois, assim que é cessado o auxílio doença. Então, esse senhor que eu atendi já era para estar recebendo esse auxílio acidente desde 2011, só que ele só teve o conhecimento agora em 2024. Aí acaba recebendo esse tempo retroativo? Então, a gente vai buscar apenas os últimos 5 anos, porque a gente não consegue receber ali a partir de 2011. Por causa daquela lacuna, esse período ele perdeu, exatamente. Entendi. O tal da lei da aposentadoria muda toda hora, né? Me corrija se eu estiver errado, por favor, pode puxar minha orelha. Esse cálculo da aposentadoria mexe com muita gente, né? Muita gente hoje tem o tempo de contribuição, ou não tem idade, tem o tempo, não tem idade, às vezes tem a idade mínima para se aposentar. Como é que a pessoa deve proceder? Eu sei que tem que procurar o advogado para saber exatamente. Como é que está esse cálculo, Juliana? Então, muitas das vezes a gente até oferece o serviço de planejamento previdenciário, né? Boa. Que é para a pessoa saber quando realmente vai poder descansar. Exatamente. E conceder também o melhor benefício no menor tempo possível, né? E de acordo com as expectativas do cliente. Então, o cliente quer aposentar com o teto, vamos verificar aqui o que ele já pagou, quanto ele vai ter que pagar, por mais quanto tempo ele vai ter que contribuir. Então, esse serviço, ele é oferecido dentro do planejamento previdenciário, né? Então, a gente pode fazer essa verificação. Quando o cliente ele chega no escritório e a gente faz uma análise, né, da vida contributiva dele, a gente já verifica se ele tem direito ao direito adquirido, que são as regras anteriores à reforma da Previdência. Que aconteceu, hein? 13/11/2019. Foi a data da reforma, a emenda constitucional 103. Então, se o cliente tem direito adquirido antes da data da reforma, possivelmente o valor da aposentadoria dele vai ser melhor, porque os cálculos também com a reforma teve uma mudança aí bem significativa. Legal. Juliana, além de mãe, advogada, você falou em mulher, essa coisa toda, você de um tempo para cá passou a escrever uma coluna, né? Quase que mensal no Esporte Total e Notícias, né? Como é que é essa tua nova faceta? Então, eu acho que vai fazer 1 ano que eu já estou escrevendo para o jornal. Sempre tive vontade, né, de passar ali as minhas ideias com a minha própria escrita, né? E aí a gente teve essa oportunidade no ano passado. Agradeço aí, já vou deixar de antemão um agradecimento aí ao André Teixeira, né, diretor do jornal. Então, a gente tem uma coluna ali chamada Diário da Previdência, e mensalmente a gente coloca, expõe ali diversas informações, né, caráter meramente informativo, para que o cidadão, para que a pessoa que vai ler aquele jornal, ela saiba um pouquinho sobre o direito que ela tem. Então, se ela tem algum interesse ali em saber qualquer dúvida, lendo o jornal ali mensalmente, a nossa coluna é 1 vez por mês, ela consegue ter acesso a algumas informações. E também no meu Instagram a gente também divulga bastante conteúdo sobre o previdenciário. Isso é bacana demais, né? Você não guardar para você as informações, né? Você divulgar, você ensinar, né, de alguma forma ali com a escrita no jornal, 1 vez por mês, como você bem disse, também deve ser inspirador para outras pessoas, né? Se você puder divulgar o seu Instagram aí, fica à vontade. É doutora Juliana Barros. Doutora Juliana, @doutora Juliana Barros. Exato. Juliana, Semana da Mulher, né? Aquela coisa toda, a gente está com o maior prazer de receber vocês aqui, vocês que são guerreiras, né? Literalmente guerreiras. Você que está numa área que é bem
assim... Humana, né? Mexe o tempo todo, né? Um atozinho do advogado muda toda a vida ali de uma pessoa, principalmente na área tributária, né? Como é que você chega, né, nesse 2024, com essa rotina de advogada, como é que você chega aí, assim, psicologicamente dizendo, no final do seu dia, dá aquela sensação de dever cumprido? sensação de mulher realizada. É. É a sensação que eu tenho. Porque eu amo o meu trabalho, eu amo advogar. Descobri essa vocação para a área previdenciária, que foi o que deu a cereja do bolo, né? Eu trabalhar com direito previdenciário, isso me deixa super realizada. Até porque você estava trabalhando com uma coisa que não estava te dando prazer, né? Exatamente. Quando eu trabalhava com direito criminal, eu tinha uma situação, vamos dizer assim, financeira muito rápida, né? Mas eu não tinha satisfação pessoal. E hoje eu consigo ligar as duas coisas ali, atuando com direito previdenciário, além de fazer bem ao próximo, né? Você conseguir auxiliar, você escutar a dor do outro, né? A pessoa chega ali no escritório totalmente descrente do órgão, né? Do órgão previdenciário, e você dá uma solução para ela, você dizer para ela, calma, que ainda tem jeito, a gente vai tentar. Eu acredito que isso é uma forma de eu estar colaborando também com a sociedade num todo. Então, isso me agrada demais. E chegar em casa, depois de um longo dia de trabalho, por mais exaustivo que seja, né? Porque muitas das vezes a gente passa o dia inteiro atendendo, a gente lê muito, a gente lê o dia inteiro. Eu ainda tenho que arrumar um tempinho ali para assistir aula, né? Porque eu vivo estudando. Mas, assim, eu chego em casa realizada. E aí eu dou atenção ao meu filho, né? Dou atenção ao meu marido. É um momento também que eu consigo desligar. A hora que eu saio do escritório, tudo que eu vivi ali no escritório, ele fica ali. E aí eu consigo chegar em casa com a cabeça bem tranquila para me dedicar ali à minha família, tirar minha horinha ali para eu assistir uma aula. Então, eu chego nesse ano de 2024 bastante resolvida aí mentalmente. Que legal. Juliana, o ambiente da advocacia é um ambiente dominado pelos homens? Tem muito mais homens do que advogados do que advogadas? Como é que tá aí? De forma alguma. Tem muita advogada aí trabalhando? Existem muitas advogadas, mulheres inspiradoras. Acredito que hoje, não sei te informar quantas mulheres advogadas nós temos hoje atualmente, mas acredito que é o páreo bem... É páreo duro. É páreo duro e nós brigamos tão bem quanto os homens. E às vezes até mais. Às vezes a gente briga até mais do que eles. Então, a mulher, ela tem essa força, né? Ela tem essa força de estar ali. Quando ela acredita naquele direito que o cliente tem, ela vai com tudo para cima ali para poder resolver a situação do cliente dela. Quando vai fazer lá a prova da OAB, vai com mais garra. Com certeza. Inspira aí, cara, esses estudantes da advocacia aí para levarem a fé a coisa da advocacia, porque a gente precisa, né, do DNA feminino também, né? Com certeza. Eu até tenho um testemunho que eu não vou entrar em pormenores aqui, mas qualquer hora dessa eu venho falar sobre isso. Mas eu tive quem me conhece há muito tempo sabe que eu tive uma certa dificuldade para passar na OAB. Depois de um tempo, eu me dediquei bastante. Pessoas que estudavam ali 1 mês, 2 meses, conseguiam fazer a prova numa boa. Então, eu tive bastante dificuldade por conta do meu psicológico e não por conta da minha capacidade, da minha inteligência. Coisa que fazer a prova de direção, né? O nervoso é o mesmo, né? O bloqueio acontece. E aí, muita gente não entendia, né? Nossa, Juliana, como é que você não passou na prova? Como é que você não passou na prova? Ora, não passei porque não era minha hora ainda de passar. Não tinha que passar. Né? Não tinha que passar naquela hora. E também, depois de muito tempo, a gente vai descobrindo algumas coisas ali, a gente vai clareando algumas coisas na nossa mente, a gente vai amadurecendo, a gente vai conseguindo controlar as nossas emoções. Então, assim, eu demorei para passar na prova, não tenho vergonha de falar sobre isso, porque é algo que eu até me orgulho, né, em falar. Por não ter desistido também, né? Exatamente. E depois, o meu marido até falava na época, a hora que você passar nessa prova, você vai deslanchar.
E eu precisava acreditar nisso, né? E não deu outra. Na verdade, eu só precisava de um certificado, né? De uma aprovação. Mas, na realidade, eu já atuava, eu já tinha conhecimento, eu só não tinha carteira da OAB. Então, o recado que eu tenho para quem está terminando a faculdade, para quem está com dificuldade na prova da OAB, para as mulheres, até para os homens também, para todo mundo que vai passar por esse processo, é o que a maioria dos professores dizem. A prova da OAB, ela não mede conhecimento, né? O nosso conhecimento é algo que que ninguém consegue tirar da gente, mas uma prova, ela não mede o nosso conhecimento. Então, o importante é você não desistir, é você não perder para o seu emocional, porque se você perder para o seu emocional, aí na realidade você vai ser um derrotado em todas as áreas da sua vida, não só na área profissional. Então, você precisa ali, se precisar fazer uma terapia, faça uma terapia, faça um acompanhamento com a psicopedagoga, né, fazer um acompanhamento pedagógico, porque é possível sim, não é um bicho de 7 cabeças. Hoje eu olho para trás e fico rindo das coisas que eu passei ali por não conseguir passar na prova logo de primeira, né, que é o sonho de todo mundo. Fulano passou de primeira, ciclano passou de primeira. Eu não passei de primeira e estou aqui, entendeu? Eu estou feliz da vida, trabalhando com o que eu gosto. Então, a prova da OAB, ela não é empecilho para ninguém ficar para trás. Parabéns. Doutora Juliana Barros, o papo foi muito legal. Eu tenho muitas outras perguntas, mas nosso tempo está terminando. Você volta outro dia para falar mais com a gente sobre direito previdenciarista, sobre direito de uma forma total, sobre mulher, sobre advocacia, sobre prova da OAB, sobre persistência, que você foi persistente, sucesso na sua carreira, ainda mais. Foi muito legal bater esse papo com você nessa manhã, tá bom? Eu é que agradeço, um abraço a todos vocês. Conversei com a doutora Juliana Barros, advogada previdenciarista, no nosso Rasca 1. Depois do intervalo, André Teixeira e a Conexão Rasca ETN. Arrasou, um guia da mulher moderna. A mulher aqui é o destaque. O Papa